essa visão de família, do papel da complementariedade entre homem e mulher, é uma coisa assim, de uma visão medieval, cristã. Não, isso está em todos os povos, em todos os tempos, em todas as culturas. E se você for olhar a história da humanidade, de todos os lugares, de todas as culturas, de todos os tempos, só existe um único fenômeno que contraria isto. É a sociedade ocidental nos últimos 50 anos. Somos nós que estamos contrariando uma história de milhões de anos. E de onde vem isso? Ah, não, são os tempos modernos que estão caminhando. Não, não são os tempos modernos. Isso é artificial. Você, mulher, que está com medo de ser mãe, saiba, é possível que você esteja sendo manipulada. Pode ser que você, né, não note isso, mas a manipulação social, ela acontece e ela é real. De onde vem essa coisa da manipulação social? Bom, eu gostaria de apresentar algumas notas de rodapé, ou seja, colocar alguns livros para que você entenda porque aqui você, mulher, está sendo educada e manipulada socialmente para ter medo daquilo que é a sua própria natureza de mãe, como a natureza de um homem é a natureza de um pai. Por que você tem medo de você? Por que a mulher agora tem medo da feminilidade e o homem também tem medo da masculinidade? De onde vem, não é, essa maluquice toda? Bom, vejam, no início do século XX, a Fundação Rockefeller, não a Fundação Rockefeller, a família Rockefeller, começou a investir no estudo de sociologia, em um fundo, uma espécie de caridade intelectual, em que eles começaram a investir no estudo da sociologia através do Laura Spelman Fund. Através desses estudos sociológicos, surgiu um certo gênio da sociologia, um senhor chamado Kingsley Davis. O Kingsley Davis, ele trabalhou durante algum tempo numa teoria chamada teoria da transição populacional. O que quer dizer essa teoria? Acontece o seguinte, nós precisamos aqui, eles queriam, colocaram na cabeça que deviam controlar a população do mundo. Mas eles notaram que para controlar a população do mundo era necessário que nós compreendêssemos como funciona isso. Como é que acontece que em alguns períodos da história a população aumenta, em outros períodos da história a população diminui. E começaram a ver que para você mudar a quantidade de filhos que nascem, é necessário fazer mudanças sociológicas, mudanças sociais. Então, através desses estudos, o Kingsley Davis publicou em 1967, na revista Science, um artigo chamado Population Policy, Will Current Programs Succeed? Um resumo desse artigo está em português, sendo colocado aí pela nossa equipe, num PDF para que você possa ter acesso às palavras do próprio Kingsley Davis. Políticas populacionais, se os programas atuais irão ter sucesso. Ou seja, aqui é um sociólogo que está criticando toda a política daquilo que estava fazendo até então o Conselho Populacional dos Rockefeller, que estava fazendo o USAID, a agência de auxílio internacional do próprio governo americano, e ele aqui faz uma crítica feroz
aquilo que a ONU, os Estados Unidos e as próprias fundações internacionais estavam fazendo até então, até 1967. Ou seja, estava todo mundo tentando fazer com que as pessoas parassem de ter filhos. Como? Através de pílulas, através de dispositivo intrauterino, através de aborto e companhia limitada. O Kingsley Davis diz, vocês são loucos, isso não vai funcionar nunca. Você coloca um DIU no útero de uma mulher, no dia que ela quiser ter filho, ela tira o DIU e vai ter filhos. Só tem uma única maneira de você fazer com que pare de crescer a população do planeta. É você mudar as mulheres de tal forma que elas não queiram ser mães, que elas não queiram ter famílias. Então, ele diz aqui nesse artigo, né, que existe uma complexidade da vida social e nós temos que admitir que existe um sistema de recompensas e de punições, rewards and punishments, that is built into human relationships, que está colocado nas relações humanas. Então, nas relações humanas de marido, mulher, pais e filhos, família, existe ali um sistema de recompensa. O que é um bom pai? O que é uma boa mãe? O que é uma boa mulher? O que é um bom homem? O que é um bom filho? Isto está no sistema social. E diz o Kingsley Davis, ou nós mudamos isto, ou não vai mudar nunca. Ou seja, nós temos que parar de, por exemplo, há 100 anos atrás, se nós formos olhar, uma mulher ficava grávida, todo mundo dizia, parabéns. Hoje você vê uma mulher grávida, você tem que, a mulher diz, estou grávida, aí você tem que esperar a reação. Porque se ela der um sorriso, você diz, parabéns. Se ela estiver meio tristinha, diz, não, mas veja só, etc. Você se solidariza com ela. Porque não, veja, por quê? Porque o sistema de recompensas mudou. O sistema de punições mudou. Ou seja, qual é a reação da sociedade, há 100 anos atrás, quando um casal que tinha relação sexual e engravidava fora do casamento, não era uma reação completamente diferente da de hoje? Eu não estou dizendo que está certa essa ou está certa aquela outra reação. Eu estou dizendo que isto mudou. E mudou por acaso? São os tempos modernos? Não, não mudou por acaso. Por quê? Porque o Kingsley Davis soou o alarme no final da década de 60, né? Ele disse que a estrutura social e a economia devem ser mudadas antes que nós queiramos reduzir deliberadamente o índice de nascimentos que pretendemos alcançar. É necessário mudar a estrutura social. Houve uma reação enorme contra o Kingsley Davis no início. Eu estou fazendo de uma longa história, uma história curta, até que finalmente, na década de 70, uma aluna do Kingsley Davis, chamada Diane Germain, convenceu o Rockefeller que o Davis tinha razão. Nós tínhamos que mudar a mentalidade da mulher. Era necessário fazer uma engenharia social para mudar, né, a forma da mulher se ver, se encarar. Então, isso daí foi sendo colocado, não é, aos poucos. Existe o famoso relatório da Fundação Ford, que vocês têm aí o acesso do PDF, a nossa equipe está colocando para vocês também. Um relatório da Fundação Ford que mostra, na década de 90, veja, nós estamos o Kingsley Davis em 67, na década de 90, as fundações já entenderam, é necessário mudar a forma de a mulher se relacionar com o homem, é necessário mudar a forma da mulher se enxergar a si mesma, mudar o sistema de recompensas e de punições para que as mulheres não queiram ter filhos. Isso daí terminou indo para a Conferência de Pequim,
entrou toda a questão de gênero, que é uma outra questão mais complexa, mas nós não iremos tratar aqui, e é o que nós temos hoje. Ou seja, hoje, todo este coro da mídia de dizer que a mulher tem o direito de decidir de não ser mãe e que a mulher moderna pode decidir não ser mãe, isto não é um espontaneísmo, isso não é uma coisa assim que de repente todas as emissoras de TV e todos os jornais começaram a publicar artigos assim, brotando do nada, todo mundo falando da mesma coisa ao mesmo tempo. Essas coisas não brotam do nada, gente. Ou você ainda acredita em Papai Noel? Essas coisas tá aí, não é? Toda a realidade de querer libertar a mulher da sua estrutura feminina biológica. Como que as fundações fizeram isso? Bom, eles encontraram os teóricos marxistas e pseudo-marxistas, ou então desconstrucionistas, etc., numa longa evolução, só para você saber que tem bastante bibliografia para isso, né? Na época em que o Davis estava brigando com as fundações e com a ONU, as marxistas, as mulheres marxistas já tinham descoberto a forma de libertar a mulher, né, da biologia. É o que diz a nossa ilustre e famosa Shulamith Firestone no Dialectic of Sex, Dialética do Sexo, né, de forma mais crua e revolucionária, ou de forma só um pouquinho mais acadêmica, a Kate Millett no seu Sexual Politics. São abordagens marxistas e quando as fundações começaram, né, a notar que aquilo que eles queriam fazer, os marxistas já estavam fazendo, foram incrementando os estudos. A partir, né, de uma série de evoluções de pensamento que partiram dessa coisa marxista, passando pelo desconstrucionismo, né, e pela análise do tipo de análise do Michel Foucault, surgiu o fenômeno mais recente da Judith Butler, os problemas de gênero, ou a abordagem mais recente ainda, que Butler já vai sendo superada, da Joan Scott, né, a respeito de gênero e história. Eu estou dando só essa bibliografia aqui para vocês entenderem que eu estou fazendo de uma longuíssima história, uma história curta. Vamos resumir. Por alguma razão, que nós iremos revelar daqui a pouco, houve uma necessidade por parte das fundações e do poder financeiro de limitar a população mundial. Como fazer isto? Tentaram várias coisas, aborto, DIU, anticoncepcional, etc., até que, finalmente, Kingsley Davis soou o alarme e disse: nada disso vai funcionar, vocês precisam mudar a estrutura da sociedade. Bom, dizer e fazer, qual é o meio que nós vamos usar para mudar a estrutura da sociedade? Foi-se estudando e se encontrou que um meio que fazia com que as mulheres realmente mudassem era a mentalidade marxista. Essa mentalidade marxista, ela teve várias mutações históricas que, de certa forma, continuam marxistas, mas não tão claramente marxistas assim, nas análises de Michel Foucault, no desconstrucionismo de Derrida, que foram depois terminar na Judith Butler. Né? Essa é a longa história de elaboração intelectual de como é que nós vamos fazer para que as mulheres mudem o seu relacionamento dentro da família.
Então nós temos o sistema das fundações e o sistema financeiro que quer mudar as mulheres. O instrumento, podemos usar os marxistas. Pode parecer estranho, mas é exatamente isso que geralmente acontece. Ou seja, os marxistas acham que estão libertando as mulheres. Na verdade, estão escravizando as mulheres. As necessidades do sistema financeiro.